Porra, que show. Média foi muito melhor. Vou mandar o print lá do grupo. Mas foi bem melhor mesmo. Perguntas mais erradas com frequência. Mandar aqui no chat, viu? Show. Nossa, já tá até mais organizado. Você achou eu ia melhorar, mas você tá de boa? Não, tá de boa, tá de boa. Então pronto. Isso aí é os acertos, né? Tipo, 15/31, 15 pessoas acertaram de todos? Imagino que seja, né? Respostas corretas. Exatamente. Show. Vou fazer que nem aquele outro esquema, a gente, pelo menos no começo, pula as de texto que ninguém liga. Começa a dar 11, né? E se a gente quiser, se o pessoal quiser depois, a gente volta pra lá. Show. Tá, a gente... Nossa, 11? Tá. Deixa eu abrir o sketch. Sketch time. Tá, questão 11. Pessoal, tá aí, não sei se tem alguém novo, mas geralmente tipo, eu vou responder a questão, mas se alguém acha que tem algum outro jeito melhor, ou por acaso quer responder alguma questão específica, pode falar, tá? Precisa deixar tudo comigo não, na verdade. Mas tudo bem. Questão 11. Vitor já tá gravando? Acho que eu tô. Tô sim. Beleza. Tá, a única informação que a gente tem da 11, questão 11, é que é igual a menos 0,3. E pergunta qual é a ordem correta. Como aqui tem tudo a ao quadrado ao cubo, vamos já fazer ao quadrado. E eu peço desculpa pela letra, tá? Tipo, é difícil escrever aqui. Ao quadrado vai ser menos com menos positivo, 0,13 ao quadrado, 0,09. Isso aqui é um zero, tá? Isso aqui é o quadrado. E ao cubo vai ser 0,09 vezes 0,3. Então, menos volta, porque estamos ao cubo. 0,0, 9 vezes 0,3, 0,27. Show. Então, basicamente, essa é a ordem. Como ele quer em ordenada, em lista ordenada, então, logo de cara a gente vê que ao quadrado é o maior. Depois se vir ao cubo, porque a gente passa para negativo, quanto mais próximo de zero, melhor. Maior no caso. Então seria ao cubo maior que A. A ordem na questão está invertida, então você ficaria A menor que A ao cubo menor que A ao quadrado. Então a gente começa com A é o menor, com A ao cubo. Então letra B. Então a letra B seria a letra correta. Acho que é isso, não tem pra onde ir não. Isso, letra B. Próximo. Se alguém tiver dúvida, pode falar, tá? Questão 5 não já foi. Questão 11, questão 14. 14. Tá, isso aqui é... Tá, basicamente isso aqui é... Você tem um engenheiro que ele projetou uma bola e tal, que quando ela cai, ela quica e volta exatamente à altura que... A metade da altura que ele foi largado inicialmente. O cara começou com a altura de 16 metros, aí ele pergunta, depois que a bola viajou 46,5, quantas vezes a bola quicou? O segredo disso aqui é pensar no seguinte, o cara começa de uma plataforma aqui, tem nosso cara com a bola, tá. E a altura aqui inicial é 16 metros. Quando soltar a bola pela primeira vez, ela viajar a altura de 16 metros, ela vai quicar para voltar para metade da altura. Então ela vai voltar mais ou menos para cá. Qual é o ponto? Depois que ela voltou, ela para aqui em cima, ela cai de novo pela mesma altura até bater no chão. Então quando ela bater no chão, ela vai bater de novo, vai subir até a outra metade da altura. E assim vai. Se não me engano são 5 vezes. Mas deixa eu confirmar só. Tá. Aí como é que você pode fazer o cálculo? Beleza, então primeiro cai de altura 16 metros. Depois ela vai quicar, perder metade da altura, para assim dizer, metade da energia. Sobe 8 e cai 8. Então
8 vezes 2. 8 vezes 2. Depois ela vai perder metade do que ela tinha, então 4 vezes 2. Depois 2 vezes 2 e assim vai. 1 vezes 1. Mais 1 vezes 2, desculpa. Mais meio vezes 2. E assim vai. Só qual é o ponto? Enfim, eu vou deixar até aqui. Porque eu acho que vai chegar só mais isso aqui. 16 metros, começou. Então aquela quicou uma vez. Então toda vez que ela bater aqui, ela vai quicar uma vez. Todo mais. Vou mudar até a cor. 16, 8 vezes 2 é 16. 16. 4 vezes 2 é 8. 2 vezes 2 é 4. 1 vezes 2, 2. Tá, e se você somando tudo, deixa eu colocar aqui 2, 3, 4. 16 mais 16, 32, 8, 40, 46. Sendo que o que ele falou pra gente era que era 46,5. Então, quando eu chegar aqui, na quarta quicada no final, quando chegar aqui, exatamente nesse ponto, ela tem 46 metros. Então, ela vai subir mais meio, vai subir mais uma vez. Então, ela quicou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E a resposta é 5. Isso. A resposta é 5. Basicamente esse é o princípio. Se você esquecer que ela quica, ela sobe e desce, putz, aí vai bater 10 vezes, eu acho. 9. Acho que é 10, mas enfim. Mas acho que na verdade é bem mais que é exponencial. Mas enfim. A sacada é só perceber que ela tem que subir e voltar. Alguém tem alguma dúvida? Alguém acha que tem algum outro jeito de responder mais rápido? Você vai falando, tá, pessoal? Tô seguindo aqui para ir mais rápido, mas... questão 17. Tá, esse aqui é... Pronto, essa daqui, eu tomei um atalho, tá? Então eu não calculei o valor exato, mas acho que vai dar pra entender por quê. Nem exato, até porque ele foi aproximado, né? Basta. O cara me diz o seguinte, a questão. Que o reservatório passou de 124 para 138 bilhões de galões de água devido a uma chuva. E ele diz que 138 é igual a 82% da capacidade total. Essa daí, na verdade, eu não entendi a questão. O que ele pergunta ali com how many billion gallons of water? Tá, o que ele está perguntando é o seguinte. Deixa eu ler com calma para ficar mais fácil. Uma chuva, tipo, aumentou a quantidade de água armazenada no reservatório do estado J de 124 bilhões de galões para 138 bilhões de galões. Se a chuva aumentou a capacidade da água no reservatório para 82% da capacidade total, então logo de cara a gente já sabe que 138 vai ser igual a 0,82 do total do reservatório. Aproximadamente quantos bilhões de galões de água faltava no reservatório para atingir a capacidade total antes da chuva? Então o que ele quer saber, quando ele tinha 124 bilhões de galões, quantos galões faltavam para o reservatório estar cheio? Começando daqui, logo de cara você vê que o total ele vai ser igual a 138 dividido por 0,82. Se você fizer a conta, tem vários jeitos de fazer a conta, mas vai dar mais ou menos, deixa eu ver aqui no papel, mas acho que era 161. Tá tudo organizado aqui. Mais fácil. 138 vezes 0,82. 168. Tá, então, logo de cara, a gente vê que você vai ter 168 aproximadamente. Tanto é que ele fala na questão aproximadamente. O que ele quer saber é quantos galões faltavam quando a gente tinha 124. Logo de cara, quando a gente tinha 138, faltavam 30. Então eu só preciso saber, 124 falta um pouco mais que 30. E nas opções, só um tem mais que 30, que a letra E. Você pode calcular, mas, enfim, a ideia é basicamente essa. Tudo que você precisa dessa questão aqui é ter calma para entender exatamente o que é cada um e fazer essa divisão, 138 para 82. Por 0,82, no caso. Acho que é isso, basicamente. Não tem pra onde correr, não. 17, 18. 18. Tá, a 18 a 18 você pode fazer algebricamente, né? No sentido de que você pode montar um sistema. Mas a ideia é que você tem um carro P
que ele viajou 600 milhas. 600 milhas. E o carro R, que também viajou as mesmas 600 milhas, só que com uma velocidade tal que o tempo foi 2 horas maior. Então, P viajou, fez a viagem 2 horas a menos que o carro R. Então, o tempo de o tempo de R, desculpa, o tempo do carro R vai ser igual ao tempo do carro P, mais 2 horas. Você pode montar o sistema algébrico, que eu fiz? Putz, 600. Eu posso pensar, 600 é 60 e 50. 60 vezes 10 e 50 vezes 12. Putz, isso aqui é a minha velocidade, isso aqui é o tempo para dar a distância. 2 horas de diferença, que é o que a questão fala. Então, um carro anda a 60 e outro a 50. Como o tempo de P é menor, P é mais rápido. Então, a velocidade de R vai ser 50. Dessa forma, letra B. Ele pergunta qual é a velocidade média do carro R. Acho que é basicamente isso. Tem como se fazer, tipo, em vez de fazer essa... vou pensar que 600 é 60 vezes 10. 50 é 50 vezes 12. Você monta um sisteminha. Putz, TR, TP, sendo que tempo é igual a distância, S, dividido pela velocidade. Sendo que S é igual para os dois. E aí você vai montando velocidade de R, velocidade de P. E aí você acha, tipo, 50 e 60 também. Tá, 18. Não, 18 foi a que a gente fez, né? Então a outra é a 19. Tá, 19, 20, 26. 19, 20. 19, 20 e 26. Tá, 19. Tá, esse aqui é dos cachorros quentes, tá? Então basicamente o que você tem você tem 3 tipos de pacotes. Pacote de... Vou falar para 19. Você tem um pacote de 8, que custa 1,55. Vou olhar os números de novo, mas eu acho que é isso. Você tem um pacote de 20, que custa 3,5. Você tem um pacote de 250, que custa 22,95. 1,55, 3,5, 295, é isso mesmo. E aí ele pergunta, com $200, quanto é que você ia conseguir? Logo de cara, tipo, você pode fazer a conta fácil para verificar, mas você vê que quanto maior, mais econômico, né? Coisa mais... É bom senso também, mas é bom sempre verificar isso. Então, beleza. Quantos de 250 cabem em 200? Então, você vai ver que vai caber 8. Você pode fazer a conta mais vezes 8. Isso aqui vai dar 183,6. Beleza, de 200 vai faltar então... São 3, tá? Não, 2 não. Vai faltar 16,4. Tá, 16,4, quanto cabem aqui em 3,5? Vai caber 5. Isso aqui vezes 5 vai dar 15,25. E aí vai sobrar 1,15. Beleza, mas 1,15 não compra o pacote de 8, que é o que eu preciso comprar. Então, o máximo que eu vou conseguir comprar vão ser 8 pacotes de 250 e 5 de 20. E vai sobrar 1,15 para mim fazer qualquer outra coisa. Dar de troco, enfim, o que é que seja. E aí, beleza, 250 vezes 8, 2.000. E 20 vezes 5, 100, 2.100. Então, o máximo que eu posso comprar vai ser a letra B, 2.100 pacotes. Isso. Tá, questão 20. Tá, a questão 20 tem tipo esse erro de digitação aí, mas e aí com certo bom senso dá pra tipo pular muita coisa. Qual que é a ideia? Você tem uma equação aí de segundo grau. Será que essa questão seria anulada numa prova real? Acho que depende da consultoria, mas o que acontece? Você tem a equação x ao quadrado menos... E aí teria pode ser que tenha alguma coisa aqui, mas menos 2y e mais alguma operação aqui, 3. O que você pode pensar? O que eu fiz para essa questão? Tá, então eu tenho duas equações. Eu tenho x ao quadrado menos 2y mais 3 é igual a zero naturalmente. E a outra equação seria x ao quadrado menos 2y menos 3. Se você fizer as duas, pronto, aí eu vou partir do pressuposto que é uma das duas, que o que está sobrando aqui não é nenhum número ou alguma outra coisa.
Tá? O que eu quero saber é se existe algum quadrante que não contém nenhum ponto que satisfaz essa equação. Se você, tipo, isolar y nesse caso, você vai ficar com y é igual a x ao quadrado mais 3 dividido por 2. E nesse caso aqui de baixo é a mesma coisa, só que com negativo, né? X ao quadrado menos 3 dividido por 2. O que é que você percebe logo de cara? Que se x for zero, você tem um número positivo aqui. E x só pode ser um número positivo. Então y nesse caso só pode ser um número positivo. Não tem como y ser negativo nesse caso. Beleza. Então nesse caso eu vou ter que nem o quadrante 3 nem o quadrante 4 vai ser possível. Sendo que como a resposta só tem um quadrante por si só, tipo, fiz o seguinte, tá, isso aqui não pode ser a única equação. Ou vai ser essa equação ou vai ser as duas juntas. Porque, de novo, esse negócio aqui pode ser mais ou menos e tal. Aí, beleza. Dessa segunda aqui, x ao quadrado menos 3 sobre 2. Se x for zero, y é menos 3 sobre 2. Então já me garante que eu vou ter a resposta nesses dois quadrantes aqui de baixo. E se x for um número tal que x ao quadrado é maior que 3, y vai ser positivo. Então, se essa for a minha equação de baixo, eu vou ter a resposta nos quatro quadrantes. Isso, basicamente. E aí, beleza, então, a equação não faria sentido ser só essa de cima, porque aí a resposta, nenhuma delas ia valer, já que tem dois quadrantes. E a de baixo diz que a resposta seria nenhum quadrante. Então, por acaso tem uma resposta. Então, beleza, eu assumi que vai ser a de baixo. Pode ser que seja as duas juntas, pode ser que, enfim. Mas aí eu, tipo, na hora eu fiz isso e beleza. É o que deu, deu. Acho que depende da costura se ser anulado ou não, porque, putz, o cara pode ser sacana no sentido de, beleza, porque você não testou essas duas opções? Você não testou tudo e tal. Aí pode ser. Acho que no geral, tipo, o pessoal um pouco mais, talvez, sério, não sei se sério é a palavra certa, iria anular, porque quer não dar um trabalho a mais, o cara ter mais tempo e tal. Mas não acho que seria, tipo, impossível alguma costura não anular, não, esse tipo de questão. Mas enfim. 20, 22, 26, 26. Estava aqui. Beleza, a última questão dessa parte de cálculo é basicamente uma equação lá que tinha m, não é n mais k é igual a m. Isso. E qual é o valor de k? Ele perguntou k, qual é o valor de k? Logo de cara 1 já vê que a gente não responde nada. Né? Tipo, 1 diz que n é igual a 10, tá? Quem é k, quem é m, não importa. Mas aí a 2 me diz o seguinte, m mais 10 é igual a n. Se eu pegar essa equação aqui original e adicionar 10 de cada lado, eu vou ficar com n mais k mais 10 é igual a m mais 10. Opa, só que a segunda alternativa me diz que m mais 10 é igual a n. Isso aqui é igual a n. Então eu posso fazer, então k mais 10 é igual a 0. Basicamente k seria menos 10. Então, a segunda alternativa me responde alguma coisa sobre k. Nessa questão aí, você analisa a primeira individualmente, a segunda individualmente, depois você une as duas? Tá falando sobre o que eu faço ou no geral? Desculpa, por essa questão. Porque no caso, em geral ou nessa questão especificamente, por exemplo, eu coloquei substituindo a primeira e depois a segunda. Não, no geral. Ignorando a No geral, tipo, quando eu vejo esse tipo de questão, eu olho, tipo, uma vez se é fácil de verificar se é possível, vou para outra. Essa aqui, por exemplo, a 1, n igual a 10, tá, mas não tem nada sobre m e k, eu preciso de alguma informação dos dois, então já cortei isso daqui. Eu vou olhar a outra sozinha, m mais 10 igual a n. Opa, peraí, mas aí eu posso achar algum fator aqui, aí se eu somar mais 10. Aí eu pensei nessa ideia, tipo, somei e aí você vê que sobra k mais 10. E a 2 sozinha me respondia, então passei batido. É tipo essa questão aqui da 27. Putz, da 27 você tem a sequência S que tem 200 termos. Ele pergunta qual o termo 190. Não sei como é que é em cardinal, em ordinário. Mas enfim, 192. A primeira me diz que o primeiro termo é menos 40. Tá, mas isso aqui não me responde nada. Tipo, só o primeiro termo. E a segunda me diz qual é o taxa de crescimento. Tá, mas eu preciso saber qual é o termo inicial, já que tá tudo em função dele. Então eu vejo logo de cara que os dois juntos já respondem. Aí beleza, eu passo para o próximo. Eu nem calculei. Certeza que dá para saber o número juntando as duas. Mas enfim, a ideia é que geralmente que eu faço é basicamente isso.
olho uma, vejo se é fácil responder. Se eu fico na dúvida, tipo, eu guardo ela para depois e vou para outra. É isso, eu melhorei muito mais hoje na prova de Data Analytics, Data Sufficiency. Data Sufficiency, porque eu não calculei, sacou? Eu olho e falo, eu consigo, Google, já sigo. Essa prova daqui, tipo, a de DS, putz, teve muito pouco cálculo, eu acho. Eu quase não calculei, eu bati o olho e seguia, isso foi muito bom. E os cálculos que tem aqui são cálculos que você consegue fazer de cabeça, né? Esse aqui e esse daqui, eu acho. Acho que foi bem tranquilo, na verdade. A parte de DS. A parte de PS, comparado a outra, foi mais tranquilo. Mas acho que foi nem fácil nem difícil, sabe? Um negócio médio. A parte de Critical Reasoning, acho que foi normal. A parte de Unit Comprehension, acho que foi um pouquinho mais chato que as outras. Apesar que tinha questões bem ridículas, tipo essa daqui que está escrito no texto. Mas acho que é basicamente isso. Vocês querem que eu veja as outras questões da primeira parte, a 1 e a 5 é 10, ou a gente pode tomar por feito e seguir com a vida? Eu nunca faço questão, se alguém quiser aí. Eu prefiro, na verdade, ver outras de matemática. Alguém tem alguma de matemática aí que queira ver? Que não esteja nessa lista? Tá, então se ninguém tá falando nada, tipo, é porque não tem. Tá, passando logo rapidinho por essas questões de minha parte. A primeira, tipo, basicamente é sobre a produção de grãos e de carne. Tá, e aí basicamente fala que em um certo local o consumo per capita de um aumentou e de outro aumentou também. Tá se aproximando da média global. E aí ele fala que esse local vai precisar importar grãos ou carnes ou os dois no futuro. Sendo que aí, tipo, você vai olhar as alternativas, você percebe que nenhuma delas diretamente vai tipo, responder o porquê ele está falando isso, exceto, desculpa, nenhuma delas vai mostrar uma ideia de que ele vai estar respondendo isso. Mas a letra E fala em uma situação de que se ela fosse falsa, o que ele está falando seria mentira. Por exemplo, as pessoas desse local que vão aumentar o consumo de carne não vão aumentar radicalmente o consumo de grãos. E a ideia é basicamente essa. Não vão diminuir radicalmente o consumo de grãos. E você pode pensar, beleza, se o cara quer aumentar carne, ele pode parar de comer grão totalmente. Então você pode balancear o consumo de grãos e carne para metade da população e outra metade. E aí isso enfraqueceria o argumento desse cara. Então por isso que a letra E é correta aqui. Então acho que tipo, não tem muito pra ver. As outras, tipo, na minha visão, tipo, são bem diretas, que não fazem sentido. Mas se tiver alguma que você queria ir mais a fundo, pode falar. A 5 eu acho que é a... Tá, a 5 é basicamente dos ônibus nesse local. E aí tipo, não tem nem pra onde ir. O cara fala que um ônibus parado num local, tipo, desgasta tanto quanto o ônibus dirigindo. Sendo que agora a cidade criou um estacionamento para os ônibus e economiza cerca de 1/3. E aí você vê que, tipo, todos os argumentos aqui, só a letra C, tipo, toca nesse ponto que os ônibus tipicamente passam mais tempo, bem mais tempo parados do que transportando passageiros de um lugar para o outro. E aí, beleza, se o ônibus parado gasta bem mais, gasta a mesma coisa que o ônibus dirigindo, e eu elimino esse desgaste do ônibus parado, então, show, isso aqui vai me fortalecer muito. Então, basicamente a letra C, tem para onde correr. O 10º é que eu acho que um pouco mais, acho que foi a questão mais difícil da prova. Posso. A questão mais difícil da prova, não foi não, foi a 5 na verdade. Então acho que deve passar um pouco mais tempo na 5. Enfim, se alguém tipo, tiver alguma dúvida especificamente na 5, pode falar. Por que não a letra B ou a letra D, sei lá. Mas enfim, eu vou seguindo aqui. Tá, a 10 é... Tá, ele pergunta qual a relação entre esse tipo de célula e esse outro tipo de célula. Parece mais com qual? E aí, a letra E não faz sentido, a letra D também não. Esse fica entre as três primeiras. Em dois momentos do texto, ele fala que, por exemplo, aqui,
essa célula esporosite que a gente está analisando, ela forma 30 a 40 mil células filhas chamadas merozoites. E aí se vê que a ideia é que a esporozoide seria a mãe do merozoide, sendo que aqui ele está perguntando o contrário. E aí por isso a letra A não faz sentido. Se fosse o inverso, beleza. Mas no outro ponto ele fala que alguns dos novos merozoides vão dar vida para outros esporozoides. Sim, mas ainda assim você tem que atender os dois princípios, por assim dizer. Então é como se fosse um ciclo. Isso aqui é como se fosse a mãe teve uma filha, essa filha vai ter outra filha, beleza. Mas não é a mesma mãe, sabe? Então é como se fosse célula diferente. Então a letra A não está certa. Por extensão, a letra B também não, porque está mais parecido com ser a mãe para filha do que, apesar que está invertido, né? Do que um irmão para irmã. E a letra C que começa a fazer um pouco mais sentido. Beleza, você tem uma empresa grande que tem uma das diversas subsidiárias da grande empresa. Tá, beleza. É basicamente o que ele está falando aqui. Essa célula aqui ela tem 30 mil a 40 mil filhas. Naturalmente, acho que nenhuma empresa tem tantas subsidiárias, mas o princípio é o mesmo. E aí, de novo, você vai ter... Cada subsidiária pode se quebrar em mais novas células que podem gerar mais empresas subsidiárias. Então, a ideia, pelo menos a meu ver, é muito mais próximo de C do que qualquer uma das outras. A faria um pouco sentido se fosse invertida. Mas eu acho que não é por causa disso. Não, desculpa. Como não está invertido, eu coloquei C, porque eu acho que fazia um pouco mais sentido. Mas eu ficaria satisfeito um pouco. Clicaria, mas acho que aceitaria se entrar, na verdade. A 28. Tá. A gente vai para 28. Tá, deixa eu só ver. Você chega a ler todo o texto. Eu leio o texto. Eu não. Putz, eu sempre leio, é porque eu tenho uma leitura um pouco rápida. Literodinâmica, pessoal, pelo menos que eu entendo, aí o cara passa o olho, o cara passa pelas principais palavras ou ideias aqui e vai passando. Não. Eu leio, de fato, meio de todos os pontos. Às vezes eu tô, perdido, eu tava escutando música, por exemplo. E aí eu tenho que parar, às vezes, principalmente quando é um texto longo, pra focar, porque eu tô me distraindo no texto. Mas eu leio, tudo que tá aqui escrito, eu leio. Só teve uma questão que, eu li a letra A, e aí eu já marquei letra A e nem li as outras, mas eu acho que era uma coisa muito absurda. Você faz anotação das partes mais importantes, algum resumo? Não. Pra lembrar depois? Quando tem um texto, não faço. Até porque aqui também não tem muito... não é como se tivesse muita abertura pra marcar e tal. Mas eu também tenho... Acho que, de certa forma, eu teria um pouco de facilidade de lembrar mais ou menos onde é que estão cada coisa do texto. Então, quando teve essa questão aqui, eu lembrava que tinha alguma coisa sobre isso em um parágrafo que tinha em duas partes. Então, aqui tem uma e aqui tem outra parte sobre isso. Então, meio que consigo, se o texto não for muito grande, lembrar mais ou menos onde é que estava alguma coisa. No geral, eu não faço anotação, mas conheço muita gente que faz, conheço muita gente boa que faz. Então, se você talvez não tenha tanta essa facilidade para lembrar, acho que vale a pena, marcar de caneta alguns pontos. E aí, por isso que tem muita gente que lê as questões antes de ler o texto. Porque aí, mais ou menos, já sabe o que procurar. Geralmente, no meu caso, eu leio o texto primeiro, mas enfim, isso é muito questão de gosto. Tá, 28. O Leonardo já explicou mais ou menos, mas a ideia é basicamente... Se quiser explicar, pode explicar, tá? Pode falar aí. Mas a ideia é... Você tem um triângulo, tá? Não necessariamente ele vai ser dessa forma, mas vamos supor que seja. Você tem um P, Q e R. Dos pontos. Ele quer saber qual dos três ângulos é maior. Então ele fala para mim, PQ é x, a distância aqui é x, essa distância é x mais 2, e esse aqui é y. A2 me diz que x é igual a 2, por exemplo, alternativa 2. Tá, mas e quem é y? Aqui pode ser 2, 4, mas aqui pode ser 1, ou aqui pode ser 1 milhão. E aí uma coisa que você percebe no triângulo é que quanto maior a distância de um lado, maior o ângulo que está diretamente... Esqueci como é o nome, mas... Enfim, está diretamente apontado para ele. Os outros ângulos aqui, por exemplo, são menores, porque esse lado não é o maior. Dito isso, então eu preciso achar qual é o maior lado. X igual a 2 não me responde qual é o meu lado por causa de y. Mas a primeira, y igual a x mais 3, me responde. Porque naturalmente, x não pode ser negativo. Não tem como triângulo ser negativo um lado. E x mais 3 é o maior lado comparado com x mais 2. Então esse ângulo seria o maior. E esse ângulo me responde. E aí me responderia a pergunta. Então só um responde.
Show. Ao lado do ângulo oposto. Tem algum nome, mas é. Isso, a gente não sabe se é um ângulo de 90. Aí, tipo, também tem esse detalhe. E se fosse, tipo, se algum ângulo fosse 90, você já teria a resposta se soubesse qual é o ângulo, né? Porque, como a soma é 180, os outros dois, nenhum pode ser 90 ou maior. Acho que é basicamente isso. Tem pra onde correr mais. Tem algum nome pra isso aqui, mas enfim, isso aqui ninguém liga pra isso. Que é o ângulo oposto, acho que é o. Não sei. Enfim, não importa. Acho que é basicamente isso, não tem mais pra onde correr. Se tiver mais alguma questão pra te falar, tá? Senão, está hora de fechar. Oi, Gabriel, fala aí. Eu tenho uma pergunta para fazer, Vitor. É relacionado, por exemplo, a gente está fazendo um modelo de teste que a gente pode ir voltar nas questões, tá? Mas geralmente nas provas elas são modelo fechado e tu só pode ir para a próxima questão quando tu acabar a questão que tu está fazendo. Tem algum método que tu usa assim para chutar alguma questão ou para tentar acertar ela quando tu não sabe exatamente o que responder? Tá, eu não vou dizer mamãe falei, porque enfim, esse é o mais clássico. Mas. Chuta-se de Cristo. Então, algumas provas sim, tipo, eu acho que meio a meio, eu diria que as consultorias, pelo menos as principais, entre aspas, né? Tipo, você pode passar ou não pode. Por exemplo, a BEM, você tipo, tem que fazer na ordem. A BCG, um dos períodos que eu fiz, semestres, né? Podia pular, outro não podia. Quer dizer, um podia pular, tenho certeza, o outro não tenho certeza se não podia, mas eu acho que não podia. A Hollenberg pode, a Kearney não pode, enfim, cada um tem o seu jeito. A Visage pode, por exemplo. Quando não pode, e eu tenho uma questão que eu travo muito, tipo assim, na maioria das vezes eu consigo fazer as questões de certa forma em uma velocidade legal. Então, por exemplo, essa prova daqui, acho que acabei com faltando uns 8 minutinhos, negócio assim. Se eu tiver alguma questão que eu estou passando muito tempo, porque eu estou complicado e tal, o que é que eu faço? Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar de uma forma mais intuitiva. Então, deixa eu pegar uma questão aleatória daqui. Pronto, as questões de DDS estão boas. Pronto, essa é a questão 30 aqui. Vamos supor que eu tivesse travado nela. Ele me perguntou qual o valor do inteiro N. O que é que eu faria? Tá, eu não estou conseguindo resolver essa questão aqui por algum motivo. Eu olho para a primeira alternativa, o que é que eu consigo extrair dela? Nesse caso, eu sei que eu tenho a equação aqui que iria virar de segundo grau. Que ia ficar, tipo... Por exemplo, a equação aqui ia ficar n ao quadrado mais n menos 6 igual a 0. Tá. E a outra alternativa me daria 2 elevado a 2n igual a 16. Então 2n igual a 4. Vamos supor que eu descobri que essa daqui só pode ser 2, n igual a 2. Mas essa daqui, pode ser duas alternativas. A equação pode ter duas raízes. Mas as duas raízes podem ou não ser iguais. E aí você fica... Tá, eu não tenho tempo para resolver. O que é que eu vou fazer? Tá, essa equação é de segundo grau, na maioria das vezes, a equação não vai ter duas raízes diferentes. Então, eu vou precisar que isso aqui vai dar duas raízes diferentes. Então, só vou estar a letra B. Então, na maioria das vezes, eu tento achar algum atalho para alguma questão. E aí, o atalho especificamente depende muito da questão. Vai ter questão que é bem fácil achar algum atalho. Por exemplo, essa daqui. Essa daqui é até um pouco melhor. Você pode montar o sistema algébrico. Mas se eu tivesse um problema de tempo, eu ia começar a olhar a alternativa. Será que encaixa? Um carro é 10 milhas mais rápido que o outro. Então, se o carro R for 40, o outro é 50. Tá, 50 vezes para 60 vai ter 12 espaços e 40 para 60 estão 15. Tá, 2 horas de diferença, só que aqui deu 3. Então, tem que aumentar um pouquinho. E aí, quando eu faço 50, eu vejo que bate. Enfim, eu tento fazer alguma coisa desse estilo. Se eu passar muito tempo, e esse muito é muito relativo de prova. Por exemplo, quando eu fiz a prova da Oliver Wyman, no semestre passado, foi uma das provas que eu, de certa forma, tive problema com o tempo. Consegui acabar, mas foi uma das provas que eu quase não acabava em relação ao tempo, teria que chutar. E aí, eu comecei a acelerar um pouco nas últimas questões. E aí eu tento fazer basicamente isso. Será que tem alguma forma intuitiva de achar alguma resposta? Putz, o cara realmente não sabe e é aquela questão. Chuta D de Deus, C de Cristo, o que é que o cara quer? Mas, no geral, eu tento sempre achar alguma coisa intuitiva pra que faça sentido para essa questão. E eu tento ganhar tempo, né? Por exemplo, essa questão aqui das sequências, eu vejo a primeira... Tá, a primeira me responde parte do problema, que é o primeiro termo, e a segunda responde parte do problema, que é a taxa de crescimento. Então, beleza, faz sentido que as duas juntas respondam.
Por algum motivo pode ser que o primeiro tempo fosse 0, uma coisa assim, só a segunda responderia. Mas a princípio parece que as duas são necessárias, então as duas direto. E aí uma questão que pode demorar, sei lá, se eu quiser descobrir de fato qual o número, em vez de eu demorar uns 2 minutinhos fazendo a conta, eu posso fazer tipo em 10 segundos. Eu leio um, leio o outro. Tá. Eu tô 80% certo de que vai ser as duas juntas, então eu vou. E a questão de gerenciamento do tempo é muito disso. Boa. É exatamente, esse daqui o que eu fiz para esse ponto foi isso, sabia que somos produto. Por exemplo, essa equação daqui, e aí é tipo, até bom, porque tem algumas questões que quebram isso, como é que você pode fazer essa conta aqui de forma mais rápida, para saber as raízes? Existe um negócio que toda equação de segundo grau, né, vai ter, em teoria, duas raízes. Elas podem ser uma raiz igual, né, x1 pode ser igual a x2, ou pode ser diferente, ou ela pode ser um par conjugado de um número complexo. Mas isso aí não cai na prova, então não importa. Existe uma relação que me diz que x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Dá para deduzir isso, tá? Mas enfim, acho que não precisa. Se quiserem eu posso deduzir, mas enfim. E x1 vezes x2 vai ser c sobre a. Se eu aplicar isso para essa equação daqui, em vez de fazer Bhaskara, eu tenho dois números que somados vão me dar menos 1, b que é 1, né, sobre a que é 1. E o produto vai ser menos c, que é menos 6. Não, desculpa, c, que é menos 6. Sobre a, que é 1. Então, menos 6. A soma é menos 1 e o produto é menos 6. Quais dois números me dão esse número? Putz, pra mim, tá? Tipo, pessoalmente, logo de cara vem pra mim menos 3 e 2. Menos 3 mais 2 é menos 1 e menos 3 com 2 é menos 6. E aí, tipo, essas são as equações, essas são as raízes da minha equação. E isso funciona para tipo, toda equação segural, isso é válido, mesmo para aquelas que têm raízes complexas. Naturalmente é mais difícil achar trivialmente qual é que é, mas enfim, a ideia é basicamente essa. E aí tipo, tem vários atalhos que podem, principalmente aquelas questões que tem a soma das raízes vai ser tal, ou alguma equação que uma questão que a gente fez na prova passada, simulado, sexta-feira, que era, tipo, tinha duas equações e a gente precisava saber, e em uma equação tinha x ao quadrado mais kx, eu acho, mais j, um negócio assim. E aí precisava saber se a soma das raízes dessa era maior que a soma das raízes dessa. Tem que olhar pro k, é isso que importa. Se você souber isso, se você não souber, você vou precisar dos dois números aqui, ó, para poder saber qual é a soma das raízes. E esses truquezinhos podem ir ajudando. Aquele material que você tem sobre o GMAT, será que consegue apresentar esse... tá, que eu montei? Pode ser, tipo, inclusive tá aqui. Bora na sexta, Vitor? Pode ser? Pode ser, você quer fazer na hora do simulado, porque eu acho que, tipo, tem gente que não quer, por algum motivo, ver isso daí. Pode fazer um pouco mais cedo, tipo, não faço questão não. Isso aqui acho que foi a minha primeira apresentação que eu fiz lá pro clube e tal. Eu ia montar um para esse semestre, tipo, PSDS, mas tipo, sem bronca. Quanto tempo você precisa? Pode ser tipo 3 horas da tarde? E aí 5 horas faz a prova? Pode, acho que não demora tanto assim não. É porque, tipo, só mostrar aqui a ideia. Só pra não ficar muito em cima, né? Pra gente poder beber uma água e tal. Pode ser? Pode, é só pra mostrar a ideia, tipo, não é nada demais, não é que tem, tipo, de forma bem, tipo, introdutória, no começo, tipo, a teoria, e depois vem as questões, que as questões são melhores, do que é, o que é CR, tipo, exatamente o que é que ele quer, quais são os principais tipos de questão de CR, e aí você tem, tipo, esse aqui é um jogo que a gente tinha feito, o pessoal do clube, cada um escolheu um avatar, mas enfim, isso aí precisa pra gente, e aí a gente tem a questão. Essas 10 questões que tem aqui são tipo, das 10 questões mais difíceis de Critical Reasoning pelo Geometry Club e tal. E aí era bom tipo, ir analisando uma por uma. A ideia é basicamente essa. Não é um material tipo, agora você vai saber exatamente cada um, não. A ideia é que tipo, você só vai conseguir fazer CR e tudo mais se você, entender as coisas que mais acontecem, que é essa ideia de fortalecer e enfraquecer argumentos. E outra prática, não tem por onde correr, sabe? Fortalecer, enfraquecer o argumento, achar o que está sendo assumido e tudo mais. Mas enfim, não é nada demais não. Tipo, dá pra fazer isso em meia horinha, 1 hora, se a gente quiser fazer as questões mesmo. Mas eu posso mandar o material no grupo também, se quiser dar uma olhada. Já que, tipo, é só leitura. Isso aqui eu montei em inglês porque, tipo, eu gosto de fazer as coisas que eu faço em inglês pra ir treinando. Mas enfim, a ideia é basicamente essa. Acho que isso aqui era coisa extra do clube. Pode ser até interessante. São os livros, né? Tipo, esse livro aqui muita gente recomendou de consultoria. Bem simples.
Isso aqui acho que todo mundo conhece, né? Ah, isso aqui é uma piadinha. Mas tá, é basicamente isso. Ah, tá, tem mais alguém que quer fazer alguma questão especificamente? Ou senão eu vou, tipo, finalizar a gravação por aqui e upar lá no YouTube. Eu vou mandar lá no grupo, Gabriel. Manda lá no grupo. Valeu, Vitor. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal.